Bem-vindo, José. Bem-vindo, José. José Mesquita. José Mesquita, né? José Mesquita está no meu... RG. Mas meu nome mesmo é José Marcelino Gomes, vulgo Índio. E esse apelido, né, eu consegui quando eu cheguei aqui, no dia 21 de agosto de 1995, às 20 horas, quando eu pisei o meu pé naquela Imigrantes, em Solemar, às 20 horas. Uau. E me deram esse apelido de Índio. devido a ser amazonense. Gente, é meu conterrâneo. Meu ela da minha Deus, é complô. terrinha. Todo mundo vem da terra dela. Adoro esse povo de Manaus. Faço votos que o povo de Manaus esteja assistindo esse episódio hoje. E é muito bom a gente encontrar um parceiro humano, né? A gente ama encontrar os nossos conterrâneos. É gostoso, né? Mas se apresenta pra gente, né? Como você falou, é uma honra ter você aqui com a gente, contando, compartilhar a sua história, né? E que história, né, Lu? A gente já ouviu Eu uma tive prévia. uma prévia aqui. Gente, a gente ficou muito impactado já com a prévia, então a gente faz votos que realmente as pessoas que assistem esse programa, né, sejam realmente alcançados, né? Lembrando também, tá, gente? Sigam a gente nas redes sociais, nosso Instagram, Razões para Continuar. Tem também no canal do YouTube, lá tem todo o programa completo, né, no canal do YouTube. No Instagram a gente tem alguns cortes, então faço votos que vocês sigam nossas redes sociais, compartilhe, mande para um amigo, mande para aquela pessoa que realmente precisa de uma razão para continuar e saber que desistir não é uma opção. Eu faço votos que esse episódio de hoje encontre pessoas que estejam de fato onde ele esteve. Porque às vezes a gente passa por situação, né? E não vê saída, né? Não consegue ver por conta do que tá passando, né? E aí acha que acabou. Na verdade, não, né? Sim. Aos 22 anos, eu chegando aqui nessa grande cidade, Praia Grande, né? Uma cidade que me abraçou, uma cidade que me amparou, uma cidade que aqui eu fiz a minha vida, aqui eu conquistei, né? Eu fiz família aqui, conquistei as minhas coisas nessa grande cidade. Agradeço a Deus porque essa cidade aqui foi uma cidade que eu vim crescer esse ano de 2025, no dia 21 de agosto, vai fazer 30 anos que eu cheguei aqui nessa cidade. Amo essa cidade maravilhosa. Ai, que Por delícia. estar comigo, vi crescer, vi ela crescendo. Então, é muito legal estar aqui junto com vocês, ler minha contadora também, Lu, minha velha irmã em todos os dias. Eu fico muito feliz de fazer parte aqui com vocês, de contar um pouco da minha história, o que Deus fez na minha vida, vindo de um lugar tão longe, tão distante, e sem ter a mínima expectativa do que ia acontecer, sair de uma cidade muito novinho, com apenas por 22 anos, sem estudo, sem nada, apenas com um RG, uma sacolinha, bem explorado. Eu cheguei aqui nessa cidade, mas graças a Deus, Ele me abençoou, graças Amém. a Deus o Senhor me sustentou até aqui. E eu louvo a Deus porque o Senhor Ele não me desamparou, Lu. Amém. Uma cidade, quem sai do seu estado, vem com uma cidade tão grande que nem onde muitas pessoas, né, lá fora visam, vou para São Paulo, vou para grande cidade, para grande capital, mas ele nem imagina, se espera. Ele nem imagina quando ele chega nessa cidade, quando ele chega naquela grande Tietê, aí imagina aquela quantidade de pessoas, aquela multidão de gente, aqueles ônibus, aqueles metrô ali. Foi o que aconteceu comigo quando eu cheguei aqui? Quando chegou aqui, naquela cidade gigantesca mesmo, eu olhava assim para cima, eu digo, meu Deus, onde eu estou? Eu corri para ligar para minha mãe quando eu cheguei. Aquela grande Tietê ali, para dizer, mamãe, eu tô aqui. E comecei a chorar, mãe, não tem como voltar mais. O que te trouxe aqui? É o que me trouxe aqui, né? Eu briguei com meu pai lá em Manaus e decidi sair de lá. Nessa briga que eu tive com meu pai, alcoólatra, bêbado, eu apenas peguei um rádio que eu tinha e troquei numa passagem. Entrei num barco que levou 7 dias e 7 noites de Manaus a Porto Velho. Uau, é uma viagem.
E eu entrei nesse barco apenas. Barco. É. Ela não conhece. Ela não conhece. Não, a gente precisa gravar lá. De mano. Ah, eu super topo. Vamos gravar. Vamos pra lá, me leva. Eu tive lá agora, semana retrasada, completou 30 anos em maio. Esse mês completa 30 anos que eu saí de lá. Uau. E eu estive lá com a minha família, comemorando esses 30 anos. Amém. Porque o Senhor nunca me desamparou. Amém. A minha família nunca me desamparou. Amém. Por isso que eu estive lá com a minha família comemorando. Deus tem me guardado esses anos todos. Amém. Não me distanciou da minha... Se distanciou sim, Fisicamente. mas espiritualmente nós Bom. estamos conectados, entendeu? E ao chegar aqui, Deus me sustentou, me deu casei, né? Casei com uma mulher que ela era mais velha que eu, 23 anos, e ali nós casamos. Essa mulher me ajudou muito. E nesse intervalo da minha história com ela, as circunstâncias da vida, né, me trouxe na situação muito difícil para mim. Eu disparei uma arma numa pessoa e essa pessoa ia falecer. Eu não queria voltar para minha cidade, sou bem sincero, eu não queria voltar para a minha cidade, como eu saí da minha cidade. Sempre fiz conquistar dinheiro, não, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. E eu entrei numa sociedade e disparei uma arma numa pessoa, a pessoa veio a falecer, puxei uma prisão de 3 anos e 6 meses. E nessa prisão que eu tirei durante 3 anos e 6 meses, ali eu conheci Cristo, né? Conheci Jesus. Conheci não, vou dizer assim, Jesus apareceu para mim, né? Porque Você foi encontrada. Obrigado. Jesus me encontrou ali, uma pessoa sem Deus, uma pessoa sem Cristo. Ele é uma pessoa morta, completamente morta. É verdade. Como eu não conseguia enxergar isso? E lá dentro eu consegui ver quando Jesus me achou, quando Deus me encontrou lá, sem esperança, pude ver que a prisão para mim foi o último lugar. Ali você é esquecido pela sociedade, ali você é esquecido por todos. Todos te abandonam ali dentro, porque ninguém vai perder a sua vida para estar lá dentro com você, né? E foi o que aconteceu comigo, né? Eu pensei que até minha mulher ia perder, mas graças a Deus que o Senhor agraciou ela também para ela não me abandonar. Mas por um momento eu pensei que ela Sim. ia me abandonar lá dentro. Porque é muito desafiador também, né? Para a esposa, né? Para o companheiro. A gente teve um episódio, né? De um ex-detento também, que é o Wellington, e ele contou um pouco da história dele pra gente. E eu sou louca para trazer a esposa dele também para compartilhar, porque a história dela, o de trás, né? Uma Tem coisa outro ponto de vista, né? muito, né? Muita coisa. Então é desafiador realmente para uma esposa ou para um marido, né? Ter essa situação de ter alguém ali, né? Mas era necessário, né? Você precisava cumprir, né? Pagar a dívida para a lei, para a justiça, né? Sim, sim. Nesse período de 3 anos, 6 meses, foi o tempo que eu fiquei esperando o julgamento, né? Graças a Deus, que eu fui absolvido, fui condenado na rua, cumpri a pena dos 3 anos que eu faltava na rua. Mas essa mulher, ela também superou muita coisa, né? Ela não me abandonou ali, Deus usou a vida dela também para estar comigo ali. E foi também algo muito também difícil para ela. Eu acredito. Sim. Eu vi famílias abandonar a pessoa lá dentro. Eu vi mulheres abandonar o seu marido ali dentro. Eu vi toda a família largar a pessoa lá dentro, porque falava que não tem mais jeito. E eu digo uma coisa para vocês, tem jeito sim, eu digo uma coisa para você, olha, eu tô aqui, eu sempre conto para as pessoas nas igrejas, quando eu tô dando um aconselhamento, olha, tem jeito, isso é uma prova disso. Uau. A prisão que eu tirei, tá aqui o resultado, olha o resultado onde está. Faz 20 anos que eu saí, 20 anos que eu saí lá de B. Então, a minha vida, ela foi mudada, a minha vida, ela foi transformada. Depois que eu tive um encontro com Jesus lá dentro. Depois que eu entendi que Jesus era o único caminho, era o único pessoa que eu poderia caminhar ali, era com ele. Eu acho que as pessoas, elas têm uma visão acerca do... Se você entrar nesse lugar, na penitenciária, você esquece que tem família. Eu acho que muitas pessoas falam isso porque nem todas as pessoas se entregam como você se entregou, né?
Porque não é, a gente na nossa igreja nós temos um trabalho onde uma equipe ela vai falar, né, de capelania, né, eles vão até o presídio e falam tudo mais, mas a gente sabe que o poder do Espírito Santo ele é capaz de transformar, mas a gente sabe pessoa que precisa você querer. precisa querer. Sim. Então a gente sabe que existe essa fala, também é uma fala carregada de expectativa que foi frustrada, né, de pessoas que ouviram de repente Jesus lá, mas que não quiseram mudar de vida, né? Olha, a única coisa que eu posso dizer é, alguém falou para mim. É. Alguém falou para mim de Jesus. Quando alguém falar para mim, eu absorvo aquilo. Sim. Eu abro meus ouvidos, eu escuto aquela pessoa. Eu queria tanto encontrar essa pessoa. Faz 20 anos que eu não encontro essa. Eu só queria dizer assim para ele, olha, continua fazendo o que tu fez comigo. Eu fui resgatado pela sua entrega, né? Eu queria tanto ver ele. Ele estava num trabalho como esse de capelania ou ele estava lá cumprindo? Ele estava cumprindo. Não, era um pastor que foi preso, pastor e missionário. Era um pastor de uma igreja. E ele foi preso. Nessa que ele foi preso, ele apresentou o evangelho para ele, mostrou o evangelho para mim. Meu Ele Deus. falou de Jesus para mim. E quando ele fala de Jesus para mim, aquilo entra no meu coração. Eu dou ouvido àquelas palavras. Uau. Meu Deus. Você entendeu? Então eu queria encontrar e dizer para ele, olha, continua fazendo. Não deixa de fazer o que você fez, porque eu tô aqui. Amém. Posso falar de que jogo. Amém. Meu Deus. Deus na tua vida. Que E eu tô forte. aqui, olha, eu tô aqui hoje, mas eu não consigo encontrar ele. E eu faço a mesma coisa que ele fez comigo. Eu não deixo de pregar. Quando eu tenho uma oportunidade, eu Falar falo, o que o Senhor fez na sua vida, né? Mas esse é o evangelho, né, Índio? A gente realmente precisa entender que nós somos, que nem a Lu fala uma palavra que eu acho muito bonito, que ela sempre fala, que nós somos a Bíblia que alguém vai ler, a primeira Bíblia que talvez alguém vá ler. Então a gente precisa realmente se posicionar e mostrar isso, né? Mostrar esse... Não enfiar Jesus a goela abaixo de ninguém, mas o nosso testemunho precisa ser tão bom, tão lindo, para que as pessoas falem assim, uau, eu quero esse Jesus também. Sabe? a oportunidade. Aquele homem teve a oportunidade para falar para ele, para os demais também que estavam lá dentro. E eu vou ser mais específico um pouco com você. Eu creio muito em chamado, eu creio muito em propósito. Esse programa é isso, né? A gente Sim. prega muito sobre isso.